O problema humano é que não viemos com manual de instruções. Plasticidade periférica, neuroplasticidade, comportamento versus caráter. Eu já vou começar aqui com uma narração um pouco trágica, de certa forma, porque, na verdade, o que é trágico que vai ser narrado é o comportamento seguido de uma intenção e não o ato em si narrado. Por exemplo, quando eu não tinha veículo motorizado, eu andava pelas ruas do meu bairro. Aqui há uma disseminação de cães abandonados. Por eu não poder, de forma tecnicamente falando, trazer esses animais para o meu latifúndio, porque eu já tenho os meus, faz já fazer um link com do porquê que eu nunca fumei maconha, a dita marihuana. E sempre andei entre ditos maconheiros, hippies, roqueiros. O cheiro daquilo não tinha memória celular em mim. Então eu podia andar com eles, mas ao mesmo tempo me repudiava, porque aquele cheiro me incomodava. Já me identifiquei mais com a questão do álcool na época, porque o álcool ele é tão perspicaz que ele atravessa vidas. Se bebe desde sempre. Roma dos Césares, os padres hoje em dia, com a consagração. Então isso é muito antigo, até movimentava guerras. É dito, inclusive, gnosticamente, que o álcool é o fluido que faz a roda do Sansara permanecer girando. Ele está sempre junto, é o parceiro do mal humano. Mas não quer dizer que ele seja mau, a substância fora é muito útil para a asepsia, inclusive para tratar doenças. Se não fosse o álcool, morreríamos 3 vezes mais rápido. Então eu vou falar novamente do meu caso. Tinha um cão em especial, entre todos esses abandonados, que quando eu andava a pé, às vezes estava com a minha criança do lado, meu menino de 10 anos, e esse cão sempre vinha investir no nosso encontro. Vinha nos atacar, literalmente, a ponto assim de até arrancar o sapato de nossos pés. E eu pensava assim, esse cão me aborrece muito, ele produz em mim aborrecimento. Depois eu descubro uma coisa totalmente autorreveladora, que você ama aquilo que você odeia e desdenha. Preste atenção, aquilo que você manda para a rua da sua vida, rua da amargura, presenteando os outros, tirando de dentro da sua casa, na verdade você tem um amor platônico por isso. Porque amor e ódio só existem porque existe um e outro. Na verdade você está descartando aquilo para amar à distância, para ver quanto você ama. Então, ontem me acontece um evento de eu estar no veículo, vindo do meu trabalho, e intercepto com os olhos aquele cão. E logo já penso, ai, aí ele vai vir atrás do carro. Só que, no sentido contrário, está vindo outro veículo, um vizinho, e sem querer atropela esse cão. Esse cão sai desesperadamente, gritando. Era evidente a dor. A partir dali, eu percebi uma coisa nova. Eu me preocupava com aquele cão. Eu não odiava. Eu pego o carro e vou atrás. Desço em certo acostamento de um pátio baldio e creio, naquele momento, que o animal está lá agonizando. Eu não o encontro de maneira nenhuma. Minha intenção era, inclusive, levá-lo para casa, fazer reiki,
que é algo que parece que funciona muito mais para os animais que estão abertos do que para o ser humano resistente. E aquilo me entristece muito, não ter encontrado e poder auxiliar aquele cão que outrora me trazia prejuízos. Para quê? Para minhas emoções, para o meu estado emocional. Aí eu descobri que aquele cão não me aborrecia, aquele cão ladrava para aquilo que ele via em mim, o já pré-aborrecimento. Sou uma pessoa com predisposição, até veem no canal, quem me conhece, meus familiares. Não sou uma pessoa bruta, nunca usei de violência física com ninguém, mas eu sou muito de falar, e isso muitas vezes configura certa agressividade. Mas é porque a mentira me incomoda. Mas se eu não tivesse identificado com as mentiras, apenas a verdade bastaria, sem aborrecimentos. Então vejam bem, aquilo que você desdanha e odeia, na verdade, é um amor oculto. Perceba isso, se autoanalise. O indígena classifica o homem como terra que pensa. Humos manás, ou humomaná. O hindu também vê assim. Então, o que te caracteriza é o que você pensa e sente. É assim que você é lido pela natureza. Por isso que muitas coisas acontecem subitamente, de forma misteriosa com você. Porque você não respeita leis, você está fora da lei. Você crê que tem arbítrio. Então, a intenção é que importa. Não o que você faz, já que todos os reinos anteriores ao seu, reinos primitivos, eles também se movimentam, também fazem alguma coisa. Senão, aquilo que é externo, se tivesse que refletir beleza e equilíbrio, a mãe natureza jamais teria criado um ser tão impuro e repugnante para o homem, por exemplo, como a barata. A barata ela só faz encrenca. Onde ela passa, ela traz problemas. Então veja só. Então culpar família por um trauma ou colocar terceiros como bode expiatório desses mesmos traumas, andar com viciados e dizer que isso influencia, é muito rendável para quem diz isso. São os embusteiros, caloteiros, gananciosos. Estão usando de um problema que você não entende para ganhar por um problema que eles também não entendem. Vejam, o que mais que a gente pode falar da vida cotidiana que pode refletir dessa contraversão entre corpo, que eu chamo corpo não compor, corpo, comportamento e caráter. Por exemplo, autorofilismo é força? A pessoa fica forte? Você conhece algum fitness? Eu conheço. Ele cansa mais do que eu com 70 quilos. Ele tem 120. Mas não é só ele. Eu já ouvi falar muitas coisas. Por isso que um academicista a nível fitness, ele não segura relacionamento. É fácil, muito fácil, a sua contraparte procurar um magrelo, fraco, que tem um pouco mais de inteligência. Isso é fato, isso não é deturpar pessoas, ok? É só para entrar num contexto para vocês entenderem como somos fadados ao ridículo de forma mental. Tomar banho, se higienizar, se maquiar, destrói
microcontaminação interna, tipo anularia uma doença? Não, mas abriria os poros. Vamos dizer que o bem-estar, né, seria avaliado nessa hora. Uma portabilidade para a sensação de conforto. Mas não cura, mas ajuda. Ajuda na percepção, na aceitação do problema. Como uma febre. Tome banho pouco mais fresco, tende essa febre a baixar, não anular. Ela vai demorar o tempo que for para operar, porque há alguma coisa errada. Obesidade. A pessoa estar obesa, olha só, porque dizem que a matéria influencia a alma, ou o espírito, num contexto espírita. Então a obesidade deixaria a alma obesa? Ou é a vontade da alma acumular a pegada à matéria que faz o corpo inflar? Da mesma forma que o autoerofilismo não deixa a alma inflada. Não cria massa na alma, porque a alma não é massa, ela é vontade, se não desejo. Então esse aqui é a intro que eu vou falar. Esse vídeo vai ser muito interessante, acredito eu. Dê seu like e comente aí nos comentários, o mesmo que venha para ser contra, ou dê dislike, não importa. Olha, o que eu penso é o seguinte: o ser humano consegue analisar o comportamento de outros reinos. É muito fácil para ele, o animal, o vegetal, né, as colheitas, como plantar, que época, clima, a geografia, né, se é adequada. Ainda dentro da geografia, a questão da terra, se dá para construir ali e tudo mais, é o tipo de solo. Porque já saiu do reino que ele está analisando: mineral, vegetal e animal. O problema do motor de seu carro só é visto saindo do veículo, não dentro. Dentro você pode explodir com o motor pifado. Vamos dizer que dá uma descarga ali, pega na gasolina, acabou. Acabou o carro e proprietário ali. Se não seria querer exatizar, o quanto seu cabelo cresce em uma semana, sendo que você está dentro do corpo. Você não está vendo os cabelos crescer. Quando você engordou ou emagreceu sem o auxílio de uma balança externa, de preferência de precisão, você só pode chutar enquanto não evidencia. Pois os olhos, estando afundados dentro do crânio, no corpo, podem perder ângulos de visão. Se perde muito. Como quando o fotógrafo coloca o olho na lente, não vê os transeuntes em torno dele, em torno da câmera. Como o astrônomo, identificado com a objetiva do telescópio, não percebe a xícara de café que derrubou sobre si ou sobre a escrivaninha. Acidentes acontecem quando você não está consciente. Imagina um café quente. Qualquer mudança vem de cima para baixo. Ok? Porque esse homem é oscilatório e imprevisível sob a análise do próprio homem. Ele é bipolar, porque é a síntese da polaridade, e inconstante. Ele nunca é o mesmo todos os dias e nos períodos que dividem um dia, de manhã à tarde à noite, e muito menos quando dorme. Aí que ele se solta. Então não adianta o comportamento, o corpotamento. Qualquer mudança vem de cima para baixo, como banho, que a água escorre de cima
por isso limpa. O cima é mais rarefeito e compenetra, vem mais pesado quando chega na massa. O baixo é mais denso e receptivo, ele só recebe. O comportamento, ou corpotamento, não muda o caráter. A ânima, a animação, ânimo, psique ou alma, aquilo que anima, ou que dá diretiva para o comportamento do corpo. O corpo está a serviço da alma, e a alma está a serviço do espírito. Por isso que o médium, o espírita, o projetista, o meditativo, ele tem muito mais contato com coisas abstratas do que você vai ter aqui, em vigília, porque em vigília você vai filtrar isso e vai dizer que não é evidência, que não é objetivo, que é subjetivo, fantasmagoria ou fantasia. Mas você não entende o que é fantasia, se fantasia também não é um atributo da mente, dessa mente que julga. Mas, na carência desse caráter, ou seja, falta deste, ou tendo este, a alma pode modular um ou todos os comportamentos, mas tem que estar imprimido na alma. Aquilo que eu falei, andar com toxicômatos não te torna toxicômato. É aquilo do trauma. Você terceiriza. Aí você nunca tem culpabilidade. Você nunca vai para o banco dos réus e não resolve o causador. A causa causorum para mudar o efeito. Então, é costumeiro da mente usar o corpo para mentir por ela. Então, quando a mente não tem o caráter, o comportamento fica sem moral. Porque não vai adiantar. Essa mente vai mentir através do corpo. O arrependimento muda o caráter e o comportamento. Vamos colocar o estudo gramatical de arrependimento. A. Prefixo de negação. Repender, repetir. E mento, pensar. Não repetir o pensamento. Só o cima lava o abaixo. Chuva não chove de baixo para cima. Toda a yoga deve começar pelos chakras superiores. Como se vê em algumas escolas, ao contrário. E nenhum pode ser substituído de outro. Por exemplo, o esplênico é chakra do baço. É um subchakra. Pode até ser usado, mas não é um principal. Não pode algo que seja ligado à imunidade substituir o geracional, o sexual. Então não pode ser substituído pelo chakra geratriz, dito sexual, apenas por tabus. Isso seria desconhecimento grave. E para quem está começando agora, não imprimiria em sua mente conhecimentos procedentes. Estaria de novo caindo na farsa, já que saiu de um buraco de farsa, agora procura esse conhecimento. Ele não pode ser outro buraco sem fundo, ou um buraco que seja enterrado com ele dentro. O homem, tudo o que ele faz, todo buraco que ele cava, ao tapar outro, ele se enterra junto. Perceba que tudo que o homem faz, além de não resolver, cria um segundo problema. Porque essa mente está procurando problemas para resolver, senão ela tem zero utilidade. Uma parte do corpo sendo inutilizada atrofia. É o que fazem com certas práticas. Yogis, religiosas, acadêmicas, políticas, coisas que vão ficando para trás, né, na latrina, de escanteio. Não há como um sistema funcionar bem assim. Como um interruptor corta a corrente. Deve ser usado 8 e não 7 chakras
para exercer o infinito, o santo oito, no finito, o corpo. Para quem pensa que tem arbítrio para tudo, já que tem a consciência, mas não pode ter livre expressão desta, devido aos filtros ou resistências corpóreas das distintas matérias. Por exemplo, você está envelhecendo, gostando ou não, aceitando ou não, usando de paliativos ou não, maquiagens, exercícios, dietas, vai regularmente ao médico, ao terapeuta. Isso não faz com que essa realidade mude. E você não vê isso como lei. Nada que você faz pode mudar essa realidade. Como você não pode mudar todos que você conhece e que você não vai conhecer. Porque não é para ser. Ah, mas eu não sei. Como pode existir uma coisa que eu não possa comprovar? Como é que eu vou saber? Você saberá com a consciência e não com o comportamento periférico. Então, o controle de certas coisas, vamos dizer, 99% da sua vida, está fora de sua jurisdição. Saber nadar controla a onda. Não ser derrubado pela ventania direciona os ventos. Câmera de segurança dá segurança? Protege ou apenas mostra o que você não pode controlar? Muitos demagogos e charlatões virão dizer para não se buscar a alma. Brincadeira de criança. Isso já foi ouvido por seres de estirpe, ditos como aclamados, até escritores. Pessoas geniais, trabalham em empresas de alto porte, inclusive de tecnologia computacional. Coisas. São como piratas que diziam e amedrontavam: não entre lá naquela terra. Claro, lá está escondido o tesouro do pirata, o tesouro de poucos. Então percebam quanta coisa a gente não se dá conta. E nos achamos despertos porque estamos com os olhos abertos. Mas os olhos um dia vão fechar. Aí o olho que não via vai passar a ver o quanto nós erramos. Paz reverencial a todos.